O projeto Ecologia dos Sentidos, panorama da terceira geração da fotografia da Bahia, premiado aí com o Bolsa Funarte de Artes Visuais Marco Antônio Vilaça 2023, segue percorrendo o Nordeste e está em cartaz no Chão SLZ até o dia 17 de maio. A exposição conta com 104 imagens de 26 artistas que revelam em seus registros fortes influências decoloniais de resistência contra as violências de gênero e de raça, em diálogo com as temáticas, né, do corpo, da memória e também do sagrado. Para falar sobre essa exposição, a gente recebe aqui o curador, o Marcelo Reis. Marcelo, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Oi, Alberto, bom dia. Para mim é um prazer estar falando com vocês e também apresentando, né, aí para São Luís, para o Maranhão, esse projeto que mostra um pouco dessa estrutura cultural, né, de gênero, de raça, essa diversidade e complexidade que é a Bahia, né, a partir dessa linguagem aí da fotografia. Então, esses 26 artistas estão mostrando, por via das suas expressões visuais, né, a atual produção, né, artística, a partir dessas imagens que contam um pouco da história, contam um pouco da forma de ver, de viver e de pensar, né, sobre a estrutura, né, desses sentidos, né, que compõem a nossa Bahia. Maravilha, maravilha, Marcelo. Satisfação nossa de recebê-lo, né? Falar de cultura é muito bom, claro, sempre, né? E vamos falar dessa itinerância, né? Também o surgimento, como surge essa iniciativa, né? E como ela vem se desenvolvendo, é premiada, inclusive, né? Queria que você falasse sobre isso, sobre essa repercussão acima de tudo. Sim, sim, não, perfeito. Porque, na verdade, o surgimento dessa exposição, ela vem de anterior à pandemia, uma pesquisa que eu já vinha fazendo sobre a fotografia, né, do século XXI, que é essa que, na minha pesquisa, eu chamo da terceira geração da fotografia da Bahia, onde eu fiz mapeamento e resgatei a partir de entrevista, né, de curadoria no trabalho de diversos artistas, esses que, naquele momento da pesquisa, eram os mais representativos. Daí, então, aquela pesquisa, durante a pandemia, virou um programa de internet, né, que era a oportunidade que a gente tinha ali de trazer um pouco desse entretenimento, né, para aquele momento da pandemia. E aí, em seguida, a Funarte ela faz um chamamento público justamente para isso, para premiar as iniciativas, né, no campo das artes visuais. Então, eu proponho essa pesquisa, e ela é, em 2023, premiada pela Funarte, e a contrapartida dela, da pesquisa, é fazer uma itinerância pelo Nordeste. E aí a gente começa em Olinda, um pouco em função de dois elementos, assim, para mim, foram determinantes. Primeiro, é o fato do nome do prêmio, né, da Bolsa, ser do artista que, inclusive, faleceu agora recente, o Marco Antônio Vilaça, que é um pernambucano, e aí, então, a gente resolve iniciar lá também em função, digamos assim, de reconhecer, né, esse apelo aí pela cultura nordestina. E o outro é fazer esse tour partindo de uma certa proximidade do nosso estado, assim, a gente, claro que tem dois outros estados ali entre Bahia e Pernambuco, mas para poder demonstrar um pouco dessas semelhanças e relações, né, entre as produções que a gente vai ver ao final, que não se chega assim a ser de grande repercussão, mas que acaba mostrando particularidades e forma de se ver e se pensar a partir do seu cotidiano, que realmente destaca aí um grande interesse. Então, a gente começa por Olinda, de Olinda, aqui no virar do ano, né, do ano passado para esse ano, a gente passou por Natal, tivemos uma boa repercussão lá, mais de quase 10 mil visitantes, o público pôde conferir toda essa diversidade desse projeto, e agora
aqui em São Luís, a gente está fazendo essa temporada. Aí esse projeto ele ainda vai para João Pessoa, né? A gente passa também uma temporada de João Pessoa e encerra aqui em Salvador, né? No final deste ano, lançando então o catálogo da exposição que vai reunir toda essa conjuntura, né? Toda essa ecologia de sentidos aí, e é o que vai ficar o legado, porque além das fotografias, de todos os textos, vai ter todo esse registro, esse percurso que o projeto exerceu, percorreu aí nesse quase 2 anos, né, de itinerância ao final dele. Maravilha, maravilha. Eu queria que você falasse agora, justamente sobre essa composição dessas imagens, né? Ela Sim. tem aí, ela passa, né, pela questão do corpo, da memória e também do sagrado, né? O que que a gente observa bastante, né, na Bahia, na cultura, né, baiana, enfim, que é a nossa cultura, né? É a nossa cultura, tá lá na Bahia, mas ela é a cultura do Brasil. Eu queria que você falasse Exatamente. justamente sobre esses 3 aspectos. Não, perfeito. Isso é uma questão interessante, porque do ponto de vista curatorial, né, a gente precisa facilitar a compreensão para o público. Então, uma estratégia que é comum nas grandes exposições, assim, inclusive grande no sentido de volume mesmo, você tem 26 artistas, você tem mais de 100 fotografias, né? Então, é sobretudo nesse sentido. Então, é preciso ajudar o público a entender o que é que a exposição quer dizer, né? Então, como você bem falou, a Bahia, assim como, né, o Maranhão, possui uma potência cultural gigantesca, né? E aí, quando a gente fala, por exemplo, da questão da religiosidade na Bahia, a gente vai remeter muito para aqueles elementos muito comuns, né? Muito representativo e do dia a dia. Então, qual foi a ideia? Dividir a exposição em núcleos do corpo, né? E aí você percebe, o público vai poder perceber, os artistas que ele usam o corpo, inclusive o seu próprio corpo, para tratar das suas questões artísticas, né? Então, na verdade, quando ele expõe o corpo humano, né, fazendo aquele discurso, ele apenas está promovendo esse diálogo, né, a partir dessa conjuntura. E isso faz com que, então, o público comece a perceber como é que os artistas eles articulam, né, essa forma de pensar para daí produzir as suas imagens. Então, você tem um corpo, depois você tem a memória, né, que a memória é um dos maiores temas, né, um dos maiores elementos de toda a história da arte brasileira e universal, né? Então, a memória ela sempre teve presente. E aí, quando o público adentra esse núcleo, né, ele vai perceber que a memória ela não está sediada apenas no passado, por exemplo, né? Então, a memória é alguma questão que reside muito de forma marcante, né? E às vezes até um incômodo no artista no presente. E isso, então, ele consegue transformar esse aspecto num projeto, num ensaio fotográfico, e aí, então, ele consegue falar dessas questões que o movimenta a partir desse elemento da memória. Aí, por final, você tem um sagrado que, como você bem falou, em se pensando da Bahia, né, talvez fosse o núcleo mais representativo, e aí o público vai perceber que existe uma ideia de sagrado que é muito interessante, porque não é aquela imagem clichê. Então, por exemplo, as pessoas não vão ver aqueles elementos da baiana, aquela coisa que é muito comum, né, na visualidade da Bahia. Então, e aí, ao mesmo tempo, a noção, né, a ideia de utilizar a referência ao sagrado, e não necessariamente ao religioso, né? Apesar de ser 2 elementos que vão comungar da mesma base, quando a gente vai falar e mostrar e trabalhar a partir dessa concepção de sagrado, você vai ver uma diversidade de elementos, porque para um indivíduo o sagrado pode ser o mar, pode ser uma folha, pode ser um copo com água e por aí vai. Então é nessa dinâmica que a curadoria tenta facilitar a compreensão do visitante, né, e também de outros artistas, para compreender a produção e a partir daí conseguir entender
de fato, como essa geração mais nova, mais recente da fotografia baiana, mas não é diferente maranhense, assim, do Brasil todo, como você bem falou, pensa, né? Porque se você vai buscar essas referências de artistas, inclusive da própria fotografia, na geração passada, né? Que é a geração ali da década de 80 e de 90, você vai ver uma grande diferença. Então, essa geração mais recente, ela tem uma forma de se expressar que é muito rica, é muito potente, porque ela se vale literalmente daquilo que está ao alcance dos seus próprios braços, né? Então, isso é muito interessante e acaba resultando em um trabalho muito rico, né? Ou seja, dizendo para todo mundo que qualquer pessoa, a partir de um desejo, né, e de uma movimentação, é possível fazer um trabalho artístico, fotográfico, musical, enfim, né, no contexto mais cultural. Maravilha. E a exposição ela fica aberta em cartaz aqui no Chão SLZ até o dia 17 de maio, né? Eu queria que você falasse justamente sobre o futuro, né? Daqui vai para onde, né? Essa itinerância aqui, com certeza, é uma coisa marcante, né? Desse projeto, Marcelo. Sim, perfeito. Na verdade, assim, de uma forma geral, esse panorama, né, assim, no sentido dessa proposta, ela é inédita no Brasil, do ponto de vista da produção da fotografia, né? A gente não tem registro de uma pesquisa que pretendeu mostrar a produção de um estado, por exemplo, da forma como o projeto tem mostrado. Então, isso é algo realmente bastante relevante e que tem, inclusive, funcionado outros movimentos nesse sentido, né? De curadores, de pesquisadores, passaram a pensar a produção de forma coletiva para entender o artista individual, assim. E, ao mesmo tempo, a gente, ao encerrar essa turnê aí em São Luís, a gente viaja para João Pessoa, né? Nós vamos inaugurar em João Pessoa, assim, a princípio, um mês após a gente encerrar aqui, 17 de maio, e ficamos, em média, sempre 2 meses, 3 meses em cada cidade, em cada estado, e aí sim a gente retorna para Salvador, onde a gente vai abrir a exposição, porque, na verdade, essa itinerância, como eu falei no início, ela começou em Olinda, né? Então, a gente encerra em Salvador, mostrando pela primeira vez para o grande público esse projeto. Então, esse aí a gente poderia dizer que é um dos passos de futuro. O outro elemento, assim, uma outra processo no sentido assim de legado desse projeto, além do catálogo que é específico dessa exposição, haverá um lançamento de um livro, isso no ano seguinte, e esse livro ele condensa toda a pesquisa. Então, se na exposição nós temos 26 artistas, né, o livro, que é um próximo passo desse projeto, né, como você bem perguntou, ele apresentará 50 artistas, né, e naturalmente a gente não poderia ter uma exposição com todo esse montante, porque seria uma exposição realmente muito grande, e aí dependeria de uma outra proposta. Então, na verdade, o livro ele foi condensado numa exposição e agora volta, né, como uma ação de futuro para apresentar a pesquisa de forma completa. Maravilha, e a gente com certeza vai olhar, vai aproveitar Sim. E também acompanhar, né? Acompanhar esses passos e apreciar, apreciar sim. E se identificar acima de tudo. Bom, eu acabei de conversar aqui com o Marcelo Reis, ele é curador da exposição, né? A exposição que está aqui em São Luís, fica em cartaz até o dia 17 de 17 de maio, né? A exposição Panorama da terceira geração de fotografia da Bahia, né? O projeto Ecologia dos Sentidos. Marcelo, muito obrigado e, enfim, boa sorte aí nessa itinerância. Obrigado também. Um prazer falar com os ouvintes e com você também, Adalberto. Um abração. Abraço. E assim termina o Jornal Rádio Universidade desta segunda-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. A gente volta amanhã com mais informações. Mayra Nogueira assume agora com a sessão das 8, iniciando a sua semana para cima com muita música boa. Antes tem Rádio Ciência, com muita informação científica também. A gente volta amanhã. Até lá.